Sérgio, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com meus colegas e com o Rui, né? E estou vendo aí que vários amigos aí estão com a gente remotamente. Falar depois de vocês também, a gente é um mosaico, pensamos cada um, temos pensamentos complementares, algumas vezes até diferentes, mas é complicado. Eu queria só abordar alguns pontos. Primeiro, o seguinte: a gente tem um certo cuidado e a gente está vivendo muitas angústias, então há o perigo de confundir as coisas e achar que uma mudança vai resolver tudo. Eu acho que cuidado com isso, esse momento, compreender que a gente é coração e razão. Então, esses sentimentos que contornam, né, o nosso dia a dia, a gente tem que cuidar deles. Segunda coisa, a gente viveu um primeiro momento, muitas empresas, de paralisia, sem saber o que fazer. Agora, nós temos que olhar para frente. Esse momento já passou, né? E olhar para frente exige duas coisas pessoais, que eu acho: otimismo e não vitimismo, né? Ficar reclamando que a situação é difícil e tal, isso também é uma coisa ultrapassada. A gente fala de uma série de coisas, confiança, pessoas e tal, mas a sobrevivência da empresa é fundamental, né? Eu tenho tido casos de algumas pessoas que estão tentando renegociar contratos e o outro lado não cede, não é sensível a esse momento. Nessa hora, até quebra de contrato é válida, tá certo? Porque a sobrevivência da empresa é o que vai possibilitar, amanhã ou depois, investimento no futuro, na sociedade, nas outras coisas. Então, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar com coragem. Mas, passando isso, a gente tem que olhar um pouquinho mais para frente, né? Olhar através dessa neblina, que é de certeza, né? Então, eu queria só fazer alguns insights para o futuro, que eu acho que a gente deveria levar em consideração. Uma coisa que é interessante: a distância está de volta. Quer dizer, assim, você vai ter, provavelmente, não de todos, mas de alguns, um movimento maior de barreiras fronteiriças. Essas cadeias interligadas mundialmente, elas vão sofrer alterações muito fortes. Uma força por serviços locais, o que gera oportunidades imensas. Quer dizer, a mudança de cadeia, dessas cadeias produtivas, a mudança da estratégia, da logística dessas cadeias, e a questão de serviços locais, isso por si só, se nós estivermos atentos a isso, isso gera uma série de oportunidades, né? A mudança da estratégia também da cadeia de fornecimento vai implicar só custo mais, vai implicar muito a disponibilidade. A gente vê hoje casos extremos de você precisar pegar aviões e buscarem máscaras na China. Essa geopolítica e essa geoeconomia, com certeza, ela se altera e traz também oportunidades. Então, nós estamos investindo em talentos, em educação permanente, seja regular, seja das empresas, e olhar para fora, a gente pode capturar ter condições internas de capturar muito boas oportunidades. Outra coisa que fica claro para o futuro, e parece que vai ser realmente um valor, é a resiliência, né? Essa capacidade de você enfrentar crises e sair melhor que os concorrentes. Essa resiliência, ela é crítica. E nela, não adianta a gente só tentar ajustar o modelo. Até o Herbert falou sobre isso. Quer dizer, muitas coisas a gente vai ter que aprender com elas vão nos ensinar e vão nos exigir repensar o próprio negócio. Ver o que não faz sentido, retirar o que não faz sentido. Essa experiência de home office está mostrando para muitas empresas, muitas organizações, que você pode fazer as coisas de maneira diferente. Mas você não está tirando presencial. Mas há uma novidade, que é a capacidade de produzir remotamente, agora de maneira diferente, estratégias diferentes, formando projetos, mini projetos. Até o Rui estava falando sobre isso. Outra questão que eu acho que a gente deve estar atento: tem uma ascensão da economia sem contato, né? Estava vendo dados, por exemplo, da Itália, de início de março para hoje, o comércio eletrônico aumentou 87%. Alguém fala, mas tudo bem, é normal, não tinha acesso presencial. Mas tem um fator que a gente deve levar em consideração, que grande parte daquelas pessoas mais idosas que não utilizavam a internet passaram a utilizar. Isso pode ser uma tendência irreversível. Então, pode gerar também novas oportunidades. Aí você fala, uma regulamentação que era longa, difícil, a telemedicina, essas tecnologias de contato,
que nós temos hoje, reuniões que você faz com o mundo inteiro via essas tecnologias, a automação, né? Então, com certeza, eu tenho visto, por exemplo, umas soluções interessantes, academias alugando suas bicicletas e dando aula online, personal online. Tem a questão da sobrevivência em si, mas tem novos insights para os nossos negócios que eu acho que a gente deve pensar. Olhar para fora. É uma necessidade que a gente olhe muito para fora, para o exterior, olhe pela janela, né? E, ao mesmo tempo, cuidando dos talentos e educação desses talentos. Eu acho que vem uma tendência também que a gente deve ficar atento a ela, que é a maior intervenção do governo. Até hoje, em torno de 13 trilhões de dólares, os governos jogaram na economia, nas empresas, para tentar salvaguardar empregos, salvaguardar as próprias empresas e tal. Evidentemente, isso vai gerar algum movimento, seja dependendo do país, dependendo da política, de nacionalização de algumas, participação acionária do governo, que vai ter que ter alguma retribuição, regulação. Então, essa é uma questão também que a gente deve estar atento a ela, porque a sociedade vai exigir melhor escrutínio desse dinheiro e como esse dinheiro é aplicado. Então, o próprio governo vai tender a ter maior intervenção do que havia, e essa tendência eu acho também que ela vai existir, sem a menor dúvida. Uma questão que também ficou clara é a questão da estrutura das empresas. Empresas que eram extremamente hierarquizadas, que não tinham uma estrutura em rede, não tinham agilidade, decisões difíceis de serem tomadas, elas sofreram mais que as demais nessa crise. Quando você faz o trabalho remoto, à distância, que as pessoas têm que ter comprometimento, capacidade de decisão, isso demonstra que quando eu tenho estruturas em rede, formando times, projetos, e esses tomando decisões, a capacidade e a resiliência, eu volto à resiliência, ela passa a ser um fator importante e mais fácil de ser acessado, né? Então, você tem que ter estruturas empresariais mais flexíveis, mais voltadas para o ecossistema, né? Empoderar as pessoas que estão na ponta, próximos ao cliente, e sempre, eu volto, com automação, com tudo isso, a gente pode ter crises de empregos, mas o talento é o recurso mais escasso que a empresa tem, isso tem sido demonstrado agora. E, por fim, uma coisa que a gente tem discutido sobre pessoas, se há alguma contradição entre sobrevivência e pessoas. Claro que não há nenhuma contradição entre pessoas e sobrevivência. Você tem aí a questão chamada transparência. Transparência cada vez maior. Eu acho que é isso que a sociedade vai exigir das empresas também, nesse chamado novo normal. Cada hora se usa um modismo, agora é o novo normal. Então, esse tema, esse vira humano. Então, a transparência com funcionários, com clientes, com a sociedade, eu acho que ela vai ser mais exigida e nós, se não estamos preparados, nós vamos ter que nos preparar para isso nesse novo mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos se perguntavam, né? Perguntavam para as empresas, para as pessoas, o que você fez durante a guerra. Eu acho que não pós-Covid, que nós vamos conviver com isso, mas pós esse momento, essa crise mais aguda, a sociedade vai perguntar o que você, como empresário, o que a sua empresa fez durante essa crise. E essa resposta é muito importante, porque no futuro, um ativo que vai ser fundamental chama-se confiança. E a confiança ela é gerada não por discursos, mas por ações. E você está construindo a história, você está construindo, nós estamos construindo nesse momento. Então, algumas coisas podem se perguntar. Eu tenho que fazer corte de funcionários, redução de funcionários. Aí vem uma outra pergunta do outro lado. Como sua empresa está reagindo em relação a dividendos, distribuição de lucros, bônus? Quer dizer, essas são as questões complexas que devem ser enfrentadas. Então, por fim, eu queria dizer que, na minha opinião, a avaliação das empresas ela tende a alterar, né? A gente estava falando no triple bottom line, lucro, pessoas e planeta, né? Que planeta é até muito recente, que entra, né? Na última década, isso está mais forte. Mas eu acho que vai entrar mais um item, a resiliência. Quer dizer, a capacidade que nós vamos ter, que as empresas vão ter, de enfrentar novas crises, aprender com essas crises e sobreviver a elas, né?
E eu deixo uma palavra de otimismo, né? Eu acho que otimismo é coragem, né? Não é cegueira, é coragem, né? Para compreender, para aprender, porque eu acho que ficou ali uma questão forte: aprender, 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 olhar pelas janelas de maneira permanente, e mais do que isso, é, aliarmos com nós mesmos, né? Seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista de missão ou valores que nós temos pregado ao longo do tempo, mas alinharmos tudo isso para gerarmos confiança. Então, era essa a minha contribuição inicial. Um abraço, espero que a gente possa